Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia! Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, estejam presentes em seu coração. Nós estamos começando pela onda amiga da Rádio Educadora, o programa Sintonia Redentorista. Eu sou o Padre Nelson Antônio Linhares, missionário redentorista, e falo direto ao seu coração. Estamos em fevereiro, segundo mês do ano de 2019. Tempo de esperança, tempo de vida, tempo de alegria no Senhor. Que bom estarmos juntos, falando de Deus, falando da vida. Mensagem de fé. Queridos ouvintes do programa Sintonia Redentorista, no início do programa de hoje eu partilho com você uma mensagem de vida, mensagem para inspirar a sua semana, mensagem para guiar as suas decisões. Abra seu coração e acolha esta mensagem: a águia que quase virou galinha. Pois é, essa mensagem é sobre uma águia que foi criada num galinheiro e foi aprendendo o jeito galináceo de ser, de pensar, de ciscar a terra, de comer milho, de dormir em poleiros. À medida que aprendia, esta águia ia esquecendo as poucas lembranças que lhe restavam do passado. Aliás, é sempre assim. Todo aprendizado exige um esquecimento. E esta águia desaprendeu, esqueceu os cumes das montanhas, os voos das nuvens, o frio das alturas, a vista se perdendo no horizonte, o delicioso sentimento de liberdade. Como não havia ninguém que lhe falasse dessas coisas, e todas as galinhas cacarejassem do mesmo jeito, ela acabou acreditando que ela não passava de uma galinha com algumas perturbações hormonais, tudo grande demais, aquele bico curvo, e desejava muito que crescesse igualzinho aquelas galinhas. Pois é, só que um dia apareceu por lá um homem que vivera nas montanhas e conhecia o voo orgulhoso das águias. E perguntou para ela: "O que você faz aqui?" Ela respondeu: "Este é o meu lugar. Todo mundo sabe que galinhas vivem em galinheiros, comem milho, ciscam no chão, botam ovos e finalmente viram canja. Nada se perde. Utilidade total." "Mas você não é galinha?" disse o homem. "Você é uma águia."
De jeito nenhum, respondeu ela. Águia voa alto, eu nem sequer voar sei. Para dizer a verdade, nem quero. A altura me dá vertigens. É mais seguro ir andando, é mais seguro ir passo a passo. E não houve argumento que mudasse a cabeça da águia esquecida. Até que o homem, não aguentando mais ver aquela coisa triste, uma águia transformada em galinha, agarrou a águia à força e a levou até o alto da montanha. A pobre águia começou a cacarejar de terror, mas o homem não teve compaixão. Jogou-a no vazio do abismo. Foi então que o seu pavor, misturado às lembranças que ainda moravam em seu corpo, fez as águias, suas asas baterem, a princípio em pânico, mas pouco a pouco, com tranquila dignidade, até se abrirem confiantes, reconhecendo aquele espaço imenso que lhe fora roubado. E ela finalmente compreendeu que o seu nome não era galinha, mas águia. Hoje também, muitas pessoas são águias vivendo como galinhas. Ou seja, muitas pessoas têm um potencial incrível, muitas qualidades, muitas possibilidades, mas são acomodadas, preguiçosas, desanimadas, preferiram fechar o próprio coração e no seu comodismo fazem poucas coisas, dão pouco de si, se esforçam pouco para não terem que trabalhar, se entregar, investir o tempo e a vida. Se transformaram em galinhas, gastam o dia ciscando, bicando milho, sempre no chão. Mas elas foram feitas para voar. É preciso que haja pessoas ao lado que diga isso para elas, que elas nasceram para voar alto. Mas, sobretudo, é preciso um desejo do próprio coração de esquecer o comodismo, superar a preguiça e tomar a decisão de voar. Voar alto. São águias e não galinhas. E você, querido ouvinte? E você, querida ouvinte? Tem sido águia ou galinha em sua vida? Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Celina Borges. Que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam.
Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Ele me dá forças pra ser um vencedor. Nas asas do Senhor vou voar, voar. Eu posso ir muito além de onde estou, ou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. eu posso voar E subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Notícias redentoristas. assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Queridos ouvintes, vamos falar das notícias da família redentorista, notícias do mundo redentorista. E a primeira notícia do nosso programa de hoje é uma notícia triste. Estamos acompanhando desde a semana passada esta catástrofe acontecida na cidade de Brumadinho, que chocou a todos nós. Sim, e a congregação redentorista vem por meio desta manifestar a toda a sociedade brasileira o nosso posicionamento contra o já anunciado assassinato de pessoas humanas e também do ambiente ocorrido lá na barragem do Feijão, de propriedade da Vale, situada no município de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Este crime ambiental de responsabilidade da empresa Vale é situada no estado brasileiro que infelizmente é subserviente à lógica do capitalismo neoliberal, extrativista, e é mais uma violação provocada pela destrutiva submissão dos bens naturais pertencentes a toda a sociedade aos interesses empresariais. Esta ofensiva neoliberal, com toda essa conjuntura que nós vivemos hoje,
consolida um modelo predatório, desumanizado, de concentração, de apropriação de riquezas sociais, naturais, que resulta no que nós vemos hoje no Brasil. Assassinato de trabalhadores, trabalhadoras do campo, da cidade, populações ribeirinhas e demais cidadãos, não só de Brumadinho, mas de tantas partes desse nosso país. Não foi um acidente. Acidentes são provocados por tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos, vendavais, tufões. Rompimento de barragem é crime ambiental, é ganância, é negligência e o pior de tudo, é certeza de impunidade. Por isso, a congregação redentorista se solidariza com os familiares das vítimas e exige que a Vale do Rio Doce seja responsabilizada e possa arcar com esse auxílio a todos os atingidos, com a reparação ambiental da área atingida, com a reestruturação imediata da segurança de todas as barragens que são administradas pela empresa. Convidamos também toda a sociedade a pôr fim a esse modelo perverso socioambiental de exploração mineral que faz parecer acidente natural um conjunto de crimes e de catástrofes. E a todos nós, cidadãos brasileiros, que possamos crescer na consciência crítica e cobrar cada vez mais das autoridades esse cuidado, a preservação, o respeito com o meio ambiente, o respeito com a vida humana, que deve estar acima de todo dinheiro, todo lucro e de toda ganância. As vítimas dessa terrível catástrofe na cidade de Brumadinho, nossas orações, as famílias, o nosso sentimento de pesar e a todos a nossa solidariedade. A segunda notícia redentorista tem a ver com o término da Jornada Mundial da Juventude no Panamá, que aconteceu na semana passada. Eis que 11 jovens redentoristas da Jumiri, Juventude Missionária Redentorista, estava lá, marcando presença redentorista, juntamente com outros jovens de paróquias e santuários redentoristas de vários locais do mundo. Eles também estiveram lá com o nosso superior geral, Padre Michael Brel. Interessante que o Papa Francisco, na missa final, disse, comentando o Evangelho, que não é raro que nós também nos comportemos como os vizinhos da cidade de Nazaré, preferindo um Deus à distância, magnífico, bom, generoso, mas distante, e que não incomode, um Deus domesticado, porque um Deus próximo no dia a dia, amigo e irmão, pede-nos para aprendermos proximidade, presença diária e, sobretudo, fraternidade. Deus não quis manifestar-se de modo angélico, espetacular, mas quis dar-nos um rosto fraterno e amigo, concreto, familiar. Deus é real, porque o amor é real. Deus é concreto, porque o amor é concreto. E é precisamente esta dimensão concreta do amor aquilo que constitui um dos elementos essenciais da vida cristã. Também nós podemos correr os mesmos riscos que a cidade de Nazaré, quando em nossas comunidades o Evangelho se quer fazer vida concreta, mas nós começamos a dizer: mas esses jovens não são filhos de Maria, de José, não são irmãos não são aquelas crianças que ajudamos a crescer, este ali não é aquele que partia sempre os vidros com a bola. E assim, uma pessoa que nasceu para ser profeta e anunciar o reino de Deus acaba marginalizada, domesticada. Querer domesticar a palavra de Deus é realidade todos os dias. Portanto, saibamos acolher os jovens em nossas paróquias, santuários e comunidades. Os jovens precisam ser acolhidos porque eles também são presença de Deus para nós.
E às vezes nossas comunidades religiosas estão fechadas à juventude, porque várias pessoas se sentem até donas e se sentem ameaçadas com a chegada da juventude. Enquanto que o jovem não vem para tomar o lugar de ninguém, ele vem para agregar, ele vem para somar, ele vem para estar junto. Que todos nós saibamos acolher os jovens, principalmente nós, paróquias redentoristas, comunidades redentoristas. Os jovens são para nós a presença de Deus. Da poluição se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais, e tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E vamos agora proclamar a palavra de Deus. Estamos no 4º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é o verde.
E vamos anunciar o evangelho que está sendo proclamado hoje em todas as missas. É o evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 21 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na sinagoga e começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta palavra que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Então Jesus lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos, faze-o também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Jesus, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Sintonia Redentorista, no domingo passado, a liturgia nos mostrou a importância da palavra de Deus na vida da gente. E Deus precisa de gente que proclame essa palavra. São os profetas. Pois é, as leituras da missa de hoje falam de 2 profetas que enfrentaram a rejeição e o desprezo, sabe por quê? Por serem fiéis à sua missão. Na primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, Jeremias é chamado a ser profeta das nações. Vale lembrar a história, Jeremias tentou recusar o chamado, dizendo: Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas Deus não desiste. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Não tenhas medo, não conseguirão te vencer. Estarei contigo para te livrar. Deus escolheu Jeremias para profeta e ele foi um exemplo de disponibilidade à palavra de Deus. Sua fidelidade provocou muito sofrimento. É o que ele revela em suas lamentações, mas Deus nunca o abandonou. Na segunda leitura, tirada da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós temos o hino do amor. Isto, Paulo afirma que sem amor, até as melhores coisas ficam sem sentido. Só o amor dá sentido à vida e à experiência cristã. O profeta deve deixar-se guiar pelo amor e nunca pelo próprio interesse. Só consegue ser um verdadeiro profeta quem tiver uma profunda experiência do amor de Deus.
E o Evangelho, esse que eu terminei de proclamar para você, apresenta em Nazaré o profeta Jesus, rejeitado pelos conterrâneos e até pelos próprios parentes. E ele cita o provérbio: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Mas por que Jesus é rejeitado? Porque o conhecem muito bem, é o filho de José. Mas esse conhecimento superficial não levou seus conterrâneos a uma adesão, a uma intimidade, a uma amizade com Jesus. Pelo contrário, se colocam distantes, críticos a ele. E o nosso conhecimento de Jesus nos leva a acolhê-lo e viver com alegria e entusiasmo a sua mensagem? Ou tomamos também distância dele e nos tornamos frios diante da sua mensagem? Porque não realiza milagres na sua cidade? Faz também aqui o que fizeste em Cafarnaum? É o que disseram alguns. É a atitude de quem procura Jesus para ver o espetáculo, para resolver seus problemas pessoais. Qual é o Deus que nós procuramos? O Deus dos milagres ou o Deus que tem um projeto de vida, uma proposta de salvação para nós? Diante dessa incredulidade, Jesus recorda dois profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, que realizaram prodígios entre estrangeiros que acreditaram neles, mas não realizaram esses prodígios entre o povo de Israel. A reação dos contemporâneos de Jesus é rápida e violenta. Rejeitam Jesus e tentam matá-lo, julgando-o num precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Resta-nos uma pergunta: quem são os profetas? Aliás, a palavra profeta está na moda. Aplica-se à igreja, aos cristãos, às pessoas que se destacam por sua vida e mensagem, até no ambiente político. Mas vamos voltar à consciência do verdadeiro profetismo. Sim, o verdadeiro profeta é a consciência crítica de um povo, uma consciência crítica não em nome de um sistema ou de uma ideologia, mas em nome da palavra de Deus. E por ser fiel a Deus e ao povo, o profeta nunca é um personagem aplaudido e elogiado pelas multidões, porque o profeta questiona, interroga, critica, convida à mudança. E quem faz isso normalmente não é bem acolhido porque incomoda. O caminho do profeta é sempre um caminho de incompreensão, de sofrimento, de solidão, de risco. É o que Jeremias revela em suas lamentações. Foi o que também aconteceu com Jesus na própria terra. Mas é também um caminho de paz e de esperança, porque pode contar com a graça divina que o preveniu, mas também o acompanhará em todas as situações. Deus não abandona os profetas que Ele mesmo enviou. Deus se faz presente como Pai amado, fortalecendo, guardando, protegendo os seus profetas. Quem são os profetas de hoje? Os profetas não são apenas pessoas do passado. Vale lembrar que no batismo fomos ungidos como profetas à imagem de Cristo. O profeta vive atento ao sonho de Deus e à realidade dos homens e das mulheres e intervém em nome de Deus para denunciar, para avisar, para corrigir. Hoje nós temos tantos profetas. Lembremos de Dom Helder Câmara, Martin Luther King, Irmã Dorothy aqui no Brasil também. Lembremos de Dom Paulo Evaristo Arnes. Lembremos de Nelson Mandela. Lembremos de Dom Pedro Casaldáliga. Lembremos de Chico Mendes. Tantas pessoas que na sua área foram profetas, que viveram essa palavra de Deus, denunciando o mal, anunciando o bem. Será que nós estamos convencidos de que somos a boca,
através da qual a palavra de Deus se dirige às pessoas? Temos coragem de nos envolver pela palavra do Senhor e pelo seu projeto? Ou temos medo de denunciar situações e atitudes contrárias ao Evangelho? As críticas, a ridicularização, a solidão e o abandono nos impediram de cumprir a missão que Deus nos confiou como seus profetas hoje? Ou perguntamos também, como nós acolhemos os profetas de hoje? Como os habitantes de Nazaré? Repudiando, discriminando, tentando até matá-los? Estamos convencidos de que os santos de casa também podem fazer milagres quando encontrarem pessoas que acreditem neles? Renovemos hoje a nossa fé em Deus e na solidariedade com as pessoas que convivem conosco. Santo de casa pode fazer milagres, sim. Basta que nós acreditemos, que demos um voto de confiança. Assim teremos a certeza de que estes santos acabarão fazendo muitos milagres também. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque a teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti,
se não faço? Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? O vigor e a fecundidade da renovação carismática testemunha a poderosa presença do Espírito que age na igreja. Desejamos que a espiritualidade de Pentecostes nela se difunda com um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Por isso, acolhemos com gratidão e obediência os carismas que o Espírito Santo não cessa de conceder. Vem, Espírito Santo, tu que na variedade das línguas humanas reúne os povos na única fé, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do teu amor. Tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Rezando e aprendendo. Vamos rezar, aprender, crescer na fé. Nós estamos estudando essa oração tão bela, tão rezada do Pai Nosso. E nós estamos justamente na segunda frase do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. No programa passado, conversamos sobre a santidade de Deus. Hoje vamos conversar sobre a nossa santidade, a santidade cristã. Porque nós rezamos que santificado seja o nome de Deus. Pois é, mas a santidade de Deus se torna uma exigência para os que nele creem. Vale lembrar que o autor da primeira carta de Pedro retoma o texto de Êxodo 19, no contexto do seguimento de Jesus por parte dos cristãos. E ele diz, bem assim, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, vós sois raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo conquistado por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para uma luz admirável. E afirma também a vocação do cristão à santidade, dizendo, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também, em toda a vossa conduta, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É o mesmo que Jesus afirmara no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, sede, portanto, os perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Todo ser humano, e a criação também, participam da santidade de Deus. Cada ser que vem a este mundo tem uma santidade própria, ontológica, ou seja, do próprio ser, porque foi criado por Deus em Cristo e traz esta marca, esse selo da santidade, ainda que não a reconheça. Cada pessoa carrega uma bênção original, que o pecado pode até arranhar e arrefecer, mas jamais vai destruir totalmente. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e aí está a sua santidade original. No batismo, o ser humano se torna santo por participação na santidade de Jesus.
O pecado acabou deformando a imagem de Deus no ser humano, mas o sacramento do batismo restaura essa imagem e ele se torna o que é chamado a ser santo. Santidade significa comunhão com Cristo, que nos santifica pelo Espírito e nos faz participar do seu relacionamento filial com o Pai. Segundo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, o cristão está em Cristo, é um homem em Cristo por participação em sua Páscoa. O cristão vive em Cristo. Trata-se, queridos irmãos e irmãs, da grande novidade do batismo. Eu, você, todos os cristãos participam da santidade de Cristo que ao Pai se consagrou por todos. Está lá na primeira carta aos Coríntios: fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Pois é, a causa imediata da santidade cristã não está em nós, não. Está no Espírito Santo, santificador, que imerge o cristão na santidade do Filho de Deus. Ou seja, nós somos santos em Cristo, no Santo de Deus. Vale lembrar também que a santidade é uma graça que precisa ser vivida pelo cristão. A máxima que rege a nossa vida se resume nesse imperativo: torna-te aquilo que és. Para que a nossa vida realize a graça da santificação recebida no batismo, a nossa missão será santificar o nome de Deus com a nossa própria vida. O nome de Deus é Pai. Santificar o nome de Deus exige viver como filho de Deus e irmão de todos. O autor da carta aos Hebreus exorta no capítulo 12: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz é fruto da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santificador. Quem caminha segundo o Espírito, quem vive segundo o Espírito, caminha na caridade, que é a plenitude da lei, que é o vínculo da perfeição. Ao pedirmos que Deus santifique o seu nome, quando rezamos o Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, expressamos o desejo de que Deus torne seu nome conhecido, honrado e exaltado por todos os seres humanos. Fazemos nosso próprio pedido de Jesus: Pai, glorifica o teu nome. Desejamos assim, cada vez que rezamos o Pai Nosso, que a santidade de Deus possa impregnar, marcar o mundo e as pessoas com a sua presença amorosa, salvadora, misericordiosa. Queremos que sua glória transforme o mundo em reino de Deus. Por isso, completamos nosso pedido rezando: venha a nós o vosso reino. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir,
acima de tudo, vivendo amor e o sofrer, os santos ou nada, os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos ou nada mais, os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos ou nada mais. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus contas me pedir na tribulação, quando me desprezarem e mentindo disserem mal contra mim, os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos ou nada mais, os santos ou nada mais queremos ser, os santos ou nada, os santos ou nada Momento de oração. E nesse momento da oração, vale lembrar que hoje, 3 de fevereiro, é dia de um grande santo muito popular, São Brás, homem corajoso, de oração, pastor de almas, cuidava dos fiéis na sua totalidade. Vamos relembrar um pouquinho a história bonita de São Brás. O santo que celebramos hoje nasceu na cidade de Sebaste, lá na Armênia, isso no final do século III. São Brás, primeiramente, foi médico, mas entrou numa crise, não profissional, porque era um bom médico e prestava um bom serviço à sociedade. Mas nenhuma profissão, por melhor que seja, consegue ocupar aquele lugar que é somente de Deus. Então, providencialmente, porque ele ia abrindo e buscando a Deus, ele foi evangelizado. Não se sabe se já era batizado ou pediu a graça do santo batismo, mas sabemos que a sua vida sofreu uma grande guinada, uma grande mudança. E essa mudança não foi somente no âmbito da religião, né? Sua busca por Cristo estava ligado ao seu profissional também. E muitas pessoas começaram a ser evangelizadas através da busca de santidade daquele médico. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Argeu,
na penitência, na oração, na intercessão, para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade, como ele havia encontrado em Cristo e na igreja. Mas, na verdade, o Senhor o estava preparando, porque ao falecer o bispo de Sebaste, o povo, conhecendo a fama do santo eremita, foi buscá-lo para ser pastor. Ele, que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por gosto dele, mas por obediência à vontade de Deus, à vontade do povo. Sucessor dos apóstolos e fiel à igreja, Braz era um homem corajoso, de oração, pastor de almas, pois cuidava dos fiéis na sua totalidade. Evangelizava com o seu testemunho. São Brás viveu num tempo em que a igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente chamado Licínio, que era cunhado do imperador do Ocidente chamado Constantino. Por motivos políticos e também pelo ódio, Licínio, que era imperador do Oriente, começou a perseguir os cristãos, porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. O prefeito de Sebaste, dentro deste contexto e querendo agradar ao imperador, por saber da fama de santidade do bispo São Brás, enviou soldados para o Monte Argeu, lugar que era morada desse grande santo, onde estava a sua casa episcopal. Dali ele governava a igreja, embora não ficasse apenas naquele local. São Brás foi preso, sofreu muitas chantagens para que renunciasse à fé, mas, por amor a Cristo e a sua igreja, preferiu renunciar à própria vida. Em 316 depois de Cristo, foi degolado. Conta a história que, ao se dirigir para o martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Brás parou, olhou para o céu, rezou e Nosso Senhor curou aquela criança. Peçamos a intercessão do santo de hoje para que a nossa mente, a nossa garganta e o nosso coração, nossa vocação e nossa profissão possam comunicar esse Deus que é amor. Eu quero dar agora para você a bênção de São Brás, que é dada nas missas. Em algumas paróquias foi dada ontem, outras paróquias têm sido dada hoje. Convido agora, onde você estiver, a colocar as duas mãos sobre a sua garganta tão importante para nós, o aparelho fonador, respiratório, por onde nós podemos falar. Quantas pessoas têm problemas de rouquidão, faringite, laringite. Convido você, querido ouvinte da Rádio Educadora, do programa Sintonia Redentorista, a colocar agora suas mãos sobre a sua garganta, pedindo a bênção de Deus para ela, e receba a bênção de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, o Senhor Deus Todo-Poderoso possa te livrar dos males da garganta e de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E estamos chegando ao final do nosso programa Sintonia Redentorista. Foi uma alegria muito grande para mim, Padre Nelson Antônio, estar na sua companhia, querido ouvinte. Muito obrigado, porque você me acolheu em seu coração através das ondas da Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Deus abençoe a sua semana. Eu desejo que a estrada da vida se abra à sua frente, que o vento sopre levemente sobre seus caminhos, que o sol possa brilhar suave em sua face, e até que nos encontremos de novo, que o Deus Todo-Poderoso guarde você na palma de sua mão. Um grande abraço, bênçãos de Deus para a sua vida e para toda a sua família. E até o próximo domingo, com a graça de Jesus.
Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio, jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.